Vamos lá então, pessoal. Vamos começar resolvendo essa questãozinha do ITA 2006, que é uma questão de calorimetria muito direta ao ponto, tá? É uma questão mais antiguinha, né? Algumas questões mais antiguinhas eram bem de boas, né? Ela fala o seguinte, pessoal. Um bloco com gelo, ou melhor, um bloco de gelo com massa de 725 gramas é colocado num calorímetro contendo 2,5 kg de água a temperatura de 5 graus Celsius. Então, nesse calorímetro, o que é que eu vou colocar a princípio? Eu vou colocar esses 2,5 kg de água. Então, colocar assim, ó, 2.500 gramas de água a qual temperatura? A 5 graus Celsius. Beleza. Opa, não tá... Agora foi, né? Beleza, agora sim. Eu vou colocar 250 gramas de água a 5 graus Celsius e, além disso, 725 gramas de gelo. Observe, ele não falou a temperatura do gelo, né? Então, vou colocar aqui, ó, a uma temperatura TG, que seria a temperatura do gelo. Pode ser que ele dê mais na frente do enunciado, mas enquanto ele não deu, vamos deixar isso. Verificando-se um aumento, olha o que é que ele fala. Verificando-se um aumento de 64 gramas na massa do bloco, uma vez alcançado o equilíbrio térmico. O que é que isso significa, pessoal? Significa que esse bloco de gelo aqui, ele vai ganhar 64 gramas de massa. Mas de onde que veio essa massa? Do nada? Claro que não. Essa massa obrigatoriamente veio de algum lugar. De qual lugar? Veio da água, que congelou e virou gelo. Então, no fringir dos ovos, o que é que eu vou ter? O que é que eu vou ter? Eu vou ter 725 gramas de gelo que eu já tinha, mais os 64 que eu ganhei, né? Então, a massa de gelo aumenta de 64 gramas. Aqui eu vou ter, portanto, 789 gramas de gelo. E, além disso, esses 64 gramas eles têm que ter vindo de algum lugar. Eles vieram de onde? Desse gelo que era água antes. Então, eu vou ter uma perda de 64 gramas de água. Então, eu vou ter 2.436 gramas de água ao final, ao fringir dos ovos, né, no final de todo esse processo. Além disso, perceba, ele falou aqui que o sistema alcançou o equilíbrio térmico. Pessoal, sempre que eu tenho água e gelo em equilíbrio térmico, não tem jeito. Água e gelo em equilíbrio térmico, a temperatura só pode ser 0 grau. Só pode ser 0 grau. Por quê? Porque se a temperatura fosse diferente, eu continuaria tendo transferência de calor. Então, tudo bem? Então, eu tenho aqui os dois a 0 graus. Beleza. Considere o calor específico da água igual a 1, o dobro do calor específico do gelo. Então, basicamente, o que ele está dizendo é assim, ó, o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. E é o dobro do calor específico do gelo, né? Então, o calor específico do gelo é metade disso, 0,5 calorias por grama grau Celsius, beleza? E o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Desconsiderando a capacidade térmica do calorímetro e a troca de calor como exterior, em outras palavras, eu só vou ter troca de calor entre a água e o gelo, ele quer saber qual que é a temperatura inicial do gelo. Bem simples a questão, né, pessoal? Bem simples, bem direta aí. É uma questão de trocas térmicas. E basicamente, pessoal, você tem que perceber que nessa questão eu tenho 3 calores envolvidos. E sempre que você está num problema de calorimetria, você tem que trabalhar por partes. Não tem como você ter uma visão muito global sobre as coisas. Então vamos lá. Quais são os calores que estão envolvidos nesse processo? Vamos lá. Quais são esses calores? Primeira coisa, pessoal, se a água congelou, isso significa que antes toda essa água foi levada até a temperatura de congelamento. Então eu tenho uma primeira parcela de calor que está associada a levar toda a água à temperatura de congelamento. A temperatura de congelamento. Tudo bem? Então esse é o primeiro fator que eu tenho, né? O primeiro calor que eu tenho. E a temperatura de congelamento você sabe que é 0 graus. Então primeiro eu tenho que levar toda essa água até zero, só depois ela vai conseguir congelar. E depois eu vou congelar essa água, né? Então eu tenho outra parcela de calor que é associado ao congelamento de 64 gramas de água. Ah, beleza. Então eu tenho essas duas parcelas. Só que, além disso, o nosso gelo que tinha uma temperatura TG vai ser levado até onde? Até 0 graus Celsius. Então, eu tenho aqui, mais uma vez, uma outra parcela de calor associada, que é
levar todo o gelo à temperatura de equilíbrio, que seria o 0 graus Celsius. Também, temperatura de 0 graus Celsius. Então, eu tenho esses três calores, que são os calores que estão envolvidos aqui no meu processo. E como eu só tenho trocas internas de calor, o que é que eu posso falar? Eu posso falar que a soma desses três caras, então, o calor associado ao primeiro processo, mais o calor associado ao segundo processo, mais o calor associado ao terceiro processo, a soma desses caras todos é igual a 0. Beleza? Então essa é a ideia, né? Alguns vão receber energia, outros vão dar, mas no final das contas, toda a energia que existia vai continuar existindo. Então a soma das trocas tem que dar 0. E aí a gente começa a escrever as coisinhas aqui, né? Primeira coisa, levar toda a água até a temperatura de congelamento. Aqui eu vou ter um calor que é um calor sensível, né? Esse calor sensível eu posso calcular como sendo mc vezes a variação de temperatura. Então vamos lá. Calor 1, levar toda a água. Qual é a massa? 2.500 gramas. Qual é o calor específico da água? 1 caloria por grama grau Celsius. E qual é a variação de temperatura? Pessoal, variação é sempre final menos inicial. Nesse caso, eu terminei com 0 e comecei com 5. Então, a variação é 0 menos 5. Portanto, aqui aparece assim, ó, menos 5. Ah, beleza? Então é isso. E isso faz sentido porque esse calor é negativo, o que significa que a água está perdendo energia. É claro, para ela congelar, ela tem que perder energia mesmo. Tranquilo. Eu tenho também a energia associada ao congelamento de 64 gramas de água. Para isso, eu posso calcular como sendo um calor latente, né, M vezes L. A massa de água que congelou é 64 gramas. E o calor latente, não de fusão, mas de congelamento da água, vai ser quanto? O inverso de 80, ou melhor, o oposto, que vai ser menos 80. Mais uma vez, por que vai ser negativo? Porque para congelar água precisa perder energia. Ah, beleza. E por fim, eu também tenho a parcela de levar todo o gelo à temperatura de 0 graus. Então, eu vou ter assim, a massa de gelo, que é 725 gramas, vezes o calor específico do gelo, que é 0,5, vezes a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? Final, 0, menos inicial, Tg. Então, aqui eu vou ter vezes menos Tg. E a soma dessas coisas todas tem que dar 0. Pronto. Você tem uma equaçãozinha super simples, é uma equação do primeiro grau, e você consegue resolver para a temperatura do gelo. Vamos resolver essa equaçãozinha? Vou até colocar aqui um pouco mais para baixo, né? Vamos lá. Olha só. Posso escrever o seguinte, deixa eu até pegar minha calculadora. Opa, você não pode usar calculadora na prova, mas eu posso. Vamos lá, o que é que eu posso escrever aqui, pessoal? Posso escrever o seguinte, ó. 2.500 vezes 5 vai dar menos 12.500, mais 64 vezes menos 80, vai aparecer aqui menos 5.120. E esse cara vai ser simplesmente a metade de 725, né? Então vai aparecer menos 362,5 Tg, que é quem eu quero achar. Daqui eu tiro. A temperatura do gelo vai ser a soma desses dois caras, 12.500 mais 5.120, vai dar 17.620, dividido por 362,5. Não podemos esquecer, evidentemente, o sinal de menos aqui. Quando eu faço essa continha, é uma continha meio feia, né? O Ita não perdoa, não. Mas você vai ter uma temperatura de aproximadamente 48,6 graus Celsius. E essa é a temperatura que o gelo tinha, com um sinal negativo aqui que eu esqueci de colocar, ao início do procedimento. Portanto, você marca a letra B de Bianchi e a gente finaliza essa questão do Ita 2006 bem de boas, né? Usa simplesmente ali a ideia das trocas de calor, das trocas térmicas. Fechou? Então é isso aí.